Olá, então continuando, ainda dentro desse sentido teleológico, o que significa? Que o que acontece no mundo tem um fim. A gente não sabe o fim, a gente ignora qual é o fim, mas a gente está olhando o mundo como uma célula, porque a gente está vendo assim como que as coisas se relacionam, como que umas geram as outras. Então, fazendo um pequeno revisão aqui, o mundo antigo tinha um modo oriental de ser, onde o natural estava junto com o sobrenatural, e o ocidente, o modo ocidental de ser, ele nasceu dentro do mundo antigo. Eu diria assim, o mundo antigo, inclusive, preparou o mundo moderno. É como se fosse assim, uma flor prepara o fruto. Aí quando a flor abre, tem a flor. Depois ela se fecha, e no mesmo momento que ela se fecha, começa o fruto. A gente poderia dizer, olha a coincidência, saiu a flor, veio o fruto. Não, a flor gerou o fruto. Então, quando o mundo antigo se recolheu, quando a China se fechou, né, surgiu o esplendor do Ocidente, um novo momento, mas que foi, na verdade, preparado pelo mundo antigo. A gente percebe isso se a gente começar a olhar as bases que nos formam e como elas são originárias do Oriente. Por exemplo, a gente já viu os mapas. A China veio antes e desenhou os mapas. Foram os mapas que possibilitaram os descobrimentos, porque a Europa era muito pobre, ela tinha navios que perto dos juncos chineses eram um fusquinha comparado com o Rolls Royce. Eles não teriam condições de fazer as viagens que fizeram se eles não tiverem os mapas dos chineses. Eles tinham. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Nesse mesmo livro que eu já falei num vídeo, que foi escrito por um italiano, Pigafetta, que estava junto com o Fernão de Magalhães na viagem que ele fez e achou o Estreito de Magalhães e passou para o lado do Pacífico e voltou lá para a Espanha, o Fernando de Magalhães. O Pigafetta, em determinado momento do livro, ele diz que esteve na cabine do capitão, que era o Fernando Magalhães, e que o capitão tinha um mapa, que desenhava o ponto em que eles deviam cruzar. Ora, quem desenhou esse mapa se ninguém tinha antes feito essa viagem? Era a primeira vez. O que acontece? Portugal obteve esses mapas, né? Num comércio que tinha no mundo antigo de mapas e tal, a Espanha, principalmente Portugal, tinha o Infante Dom Henrique tinha. E esse Fernando Magalhães, ele foi preterido em viagens, ele era português, ele foi preterido pelos portugueses em algumas viagens e ele pegou um mapa desse, foi lá para a Espanha e vendeu essa viagem. Vou fazer essa viagem, e aí a Espanha comprou a ideia dele e ele fez essa viagem, mas com um mapa antes que tinha sido traçado. Então a China, na verdade, ela preparou as navegações porque ela fez antes, né? Como se fosse uma mãe, eu estou preparando o nascimento do filho, está aqui os mapas, e aí ela se retirou. Mas ela não preparou só isso, ela preparou, por exemplo, a ciência, porque a ciência iniciou lá na Grécia, junto com a filosofia, essa maneira de olhar o mundo como se tivesse leis. Isso era uma coisa da China, certo? Que veio, o primeiro filósofo, digamos assim, pré-socrático, era o Tales de Mileto, que era um cara que viajava para a China e conhecia isso. Ele começou a pensar os relógios d'água, né, como funcionam, e depois veio vindo e sofreu essa grande inversão ali em Atenas, certo? Na Grécia especificamente, em toda a Grécia, mas principalmente em Atenas. Então o pensamento científico também é originário da Ásia, ele também veio da Ásia. A religião moderna, que é o cristianismo, também veio da Ásia. Por quê? Porque assim, o cristianismo, ele é herdeiro, digamos, do judaísmo, né? Mas ele tem componentes nele que não são do judaísmo, que a gente percebe que, por exemplo, essa maneira ascética de se isolar, né, não é do judaísmo. Isso aí veio possivelmente de uma seita não tão conhecida, que são os essênios, que se dividiram do judaísmo e foram criar uma comunidade ali próxima no Mar Morto, que é Qumran, né, que foi recentemente descoberta, e eles tinham um modo de ser possivelmente influenciado pelo budismo, porque o budismo tinha os monges itinerantes que viajavam pelo mundo todo e eles difundiram o budismo. E possivelmente João Batista,
era um essênio e possivelmente Jesus passou muito tempo entre os essênios, porque se tu olha o cristianismo, a maneira de Jesus, ela é muito semelhante demais ao que os essênios falavam, e os essênios são anteriores a Jesus, né? Então, muito do aprendizado de Jesus se deu entre os essênios, que tinham uma influência possivelmente muito forte do budismo. Buda, eu preciso falar aqui, Buda também foi uma evolução da religião daquele tempo, né? Que era a religião, o hinduísmo. O hinduísmo no tempo de Buda estava numa grande efervescência. Dentro do hinduísmo se discutia se ia haver reencarnação, ou se a gente ia ressuscitar, ou se não tinha nada, porra nenhuma, se não tinha continuação. Então eles discutiam e se digladiavam. Buda, né, ou Gautama era o nome dele, ele era um príncipe indiano ao qual ocultavam o mundo dele, né? Não deixavam ele ver nada, protegiam ele de tudo. Aí um dia ele viu alguém morrer ou coisa parecida, e ele disse, meu Deus, né? Eu quero sair daqui, eu quero sair dessa proteção. E ele saiu, abandonou tudo e foi para o mundo e disse assim, eu quero descobrir, eu vou descobrir, enfim, se é isso, se é aquilo, se é aquilo. E ele criou uma legião de seguidores, né, que o seguiram, e ele prometeu que até o final ele iria responder. Bom, tenho que fazer um pequeno parênteses aqui para dizer que o Buda, há quem diga que talvez nem tenha existido, tá? Porque são fragmentos muito pequenos e histórias que não concordam todos com a mesma história, mas eu particularmente acho que ele existiu, e a maior parte das pessoas acredita na existência histórica do Buda, tá? Independente disso, não faz muita diferença porque nós estamos falando aqui. Muito bem, o Buda então saiu pelo mundo e prometeu que responderia. Em determinado momento, ele sofreu uma grande iluminação embaixo de uma figueira, em que ele se viu como peixe, depois como não sei que animal, depois como não sei que o budismo disse assim, tá vendo, são as diversas encarnações do Buda, né? Só que o Buda nunca disse que eram as diversas encarnações dele. Ele não disse, porque ele supôs que poderia ser simplesmente memórias de outros tempos que estariam dentro dele, digamos, né? E o Buda, ele saiu no compromisso de dizer a verdade, de não se enganar a si mesmo aos outros. Então ele teve essa iluminação, mas ele não pôde concluir que eram realmente reencarnações dele. Depois que ele morreu, o budismo que fez essa construção, o budismo que veio depois da morte de Buda. E quando o Buda foi morrer, se aproximava a hora da morte, ele disse que ia morrer, os seus seguidores disseram, mas tu não respondeu. Aí o Buda disse assim, eu não posso responder aquilo que eu não sei, meus amigos. Desculpa, porque eu prometi, mas eu não consegui. Eu tenho que ser sincero, né? Veja quem era Buda. Veja por que Buda é importante. Porque ele poderia ter iludido os caras, ou ter se iludido a si mesmo. Ele podia ter dito, não, é assim a reencarnação, ou não sei o que. Mas ele não pôde resolver esse enigma do ser humano. Se nós vamos continuar, não vamos continuar, de que formas nós vamos continuar, vocês me entendem? Só que aí, isso que eu queria falar, o Buda, ele disse assim, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou voltar para continuar essa história, para responder, eu não respondi, mas eu vou voltar, certo? É por isso que o budismo, depois que Buda morreu, ele procura outro Buda, né? E procura um monte de criança até que descobre, esse é o Buda, voltou. Aí depois esse Buda morre, ele procura outro, voltou. Não sei se vocês sabem que um desses Budas que o budismo descobriu era o Krishnamurti. É um cara bem conhecido aí, né? Aliás, eu aconselho até a leitura dos livros do Krishnamurti, que ele é realmente um sábio. Só que ele foi considerado o Buda, a reencarnação do Buda. E as pessoas trataram ele sempre como Buda, ele reunia milhares de pessoas, dava palestras como Buda. Até que um dia, numa grande palestra, ele disse assim, pessoal, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, tenho que fazer uma revelação. Eu não sou o Buda. Entendeu?
eu sou o Krishnamurti. E a partir daí ele abandonou e fez a sua própria viagem, e os livros dele são excelentes. O que acontece, pessoal? Quando o Buda, o Gautama, disse eu vou voltar, não era isso que o budismo interpretou, na minha avaliação. Ele estava falando figurativamente. Ele quis dizer assim, essa questão vai voltar. De outra forma, ela vai de novo voltar. Sou eu mesmo. Mas eu vou voltar. Será que Buda voltou? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que Buda voltou? Será que essa questão voltou de novo ao mundo? Claro que ela voltou. Essa volta é Jesus. Jesus é isso que o Buda, na hora da morte, na hora em que ele não enganou ninguém, na hora em que ele foi impecável, quando as pessoas são impecáveis, quando as pessoas não abrem mão, elas são iluminadas por revelações. E ele captou na sua intuição que voltaria de novo essa questão. E voltou dentro do judaísmo, que também discutia isso. Discutia o quê? Se tinha reencarnação ou não tinha, se tinha ressurreição ou não tinha. Dentro do judaísmo dos tempos de Jesus, por exemplo, os fariseus acreditavam na ressurreição, já os saduceus não acreditavam, né? Os essênios, na minha opinião, pegaram essa corrente budista, dos monges budistas itinerantes. E aí, Jesus foi a volta do budismo dentro de uma nova formatação, de um Deus único que está em outro mundo, que era da tradução dos judeus. Então, resultou numa religião que é do outro mundo, que promete a ressurreição. Promete que nós vamos ressuscitar. Então essa então a China e o Oriente preparou em todos os seus detalhes, né, o surgimento desse seu filho, que é o Ocidente, né, e que surgiu e que floresceu, e agora a mamãe, que é o Oriente, está voltando de novo. Isso tem um significado. Bom, essas questões filosóficas eu vou encerrar por este momento e eu pretendo voltar adiante, depois que nós esgotarmos a viagem da economia, depois que nós voltarmos agora com base nesses conhecimentos para explicar o crescimento dos países, por que os países são diferentes, por que cada um produz uma coisa, por que é possível chegar num mundo igualitário, numa nova visão de mundo, né? Com base nesse conhecimento, quando nós chegarmos à conclusão que é possível a economia atingir os seus fins, nós vamos nos voltar de novo para essas questões fundamentais da existência, que tem uma ligação muito especial com a economia, como eu disse. Só que naquele momento é que eu vou voltar para esses assuntos, ok? Um abraço.